Mais do que conteúdo, a prova do Enem é uma prova estratégica, gente. Não basta e não adianta só focar nos conteúdos se você não tiver uma estratégia adequada, uma estratégia correta. O Enem é corrigida pela TRI. Mas, Eduardo, o que significa TRI? Teoria da resposta ao item. Os vestibulares tradicionais, eles usam para a correção a TC, Teoria Clássica. Se o Enem fosse corrigido pela TC, eu diria a você, não tem como te ajudar mais a aumentar essa nota, mas não, o Enem é corrigido pela TRI, Teoria da Resposta ao Item. Bom, e o que é, Eduardo, a Teoria da Resposta ao Item? Como eu falei para vocês, é um processo estatístico que leva em consideração 3 aspectos para dar a sua nota final. Veja, na teoria clássica, que os vestibulares comuns, os vestibulares tradicionais usam, os concursos públicos usam, a teoria clássica leva em consideração apenas um único aspecto para dar a sua nota final. E qual é esse aspecto que a teoria clássica usa? O número de acertos, somente esse. Mas o Enem não. E é por isso que você pode aumentar a sua nota ainda neste final de semana. Por quê? Porque o Enem usa a TRI, a Teoria da Resposta ao Item. Gente, a TRI leva em consideração 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos? Anota aí. Quais são os 3 aspectos que a TRI leva em consideração para dar a sua nota final? Primeiro aspecto é o número de acertos. Professor, eu achava que o número de acertos não influenciava não. Claro que influencia. A possibilidade de você tirar uma nota maior acertando 20, é melhor do que acertando 10. Não quer dizer, olha só, não está garantido. Quem acerta 20 não está garantido que vai tirar mais do que quem acerta 10. Não é garantido, porque a TRI leva em consideração outros aspectos. Vou falar para vocês já já. Agora, claro, quanto mais questões vocês acertarem, maior é a possibilidade da nota subir. Porque esse é um dos 3 aspectos que a TRI leva em consideração. Número de acertos. Não é o aspecto mais importante. Não é só o número de acertos que vai subir a tua nota. Um outro aspecto muito importante que a TRI leva em consideração é o parâmetro da questão. Eduardo, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu nunca escutei isso, nenhum professor falou isso para mim. Parâmetro da questão. Gente, todas as questões da prova do Enem, sejam elas da prova de humanas, da prova de linguagens, da prova de natureza, da prova de matemática, todas as questões da prova do Enem são parametradas. O que significa isso? Todas as questões da prova do Enem, elas passaram por um pré-teste ou estão sendo testadas no próprio Enem. E aí o parâmetro da questão divide, separa as questões do Enem em 3 grupos. Ou seja, as questões básicas, as questões operacionais e as questões globais. O que é isso, Eduardo? As questões básicas, o nome já diz, são as questões fáceis. Geralmente são questões que te exigem conhecimento do ensino fundamental 1. Não quer dizer, olha só, gente, que qualquer criança de 7, 8 anos pode fazer e se eu errar. Não é isso. Olha o que eu disse. As questões básicas, as questões fáceis, elas geralmente te cobram conhecimento adquirido no Fundamental 1. Ela cobra habilidades, e competências estudadas no Fundamental 1. Gente, isso em todas as partes, em história, em geografia, em biologia, em química, em qualquer disciplina. A prova do Enem como um todo, ela é parametrada desta forma. Questões básicas, que são as questões fáceis, que geralmente te cobram habilidades aprendidas lá no Fundamental 1. Quais são essas habilidades, Eduardo, aprendidas lá no Fundamental 1? São habilidades que você não precisa calcular, que você não precisa analisar, que você não precisa representar,
Geralmente as habilidades aprendidas por vocês no Fundamental 1, as competências no Fundamental 1, tá? São competências mais simples. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá no ensino médio, você aprende um sólido, você aprende a estudar um sólido que tem faces iguais, 6 faces iguais, ao qual você chama de cubo. Então, quais são as habilidades e competências que você aprende no ensino médio com o cubo? No ensino médio você aprende a calcular a área, no ensino médio você aprende a calcular o volume, no ensino médio você aprende a calcular as diagonais, no ensino médio você aprende a planificar o cubo. No ensino fundamental, uma criança de 7, 8 anos, ela também é apresentada a um cubo. Mas as habilidades, olha só, que elas aprendem lá no Fundamental 1, as competências que elas devem sair do Fundamental 1 em relação ao cubo, é diferente das competências e habilidades do ensino médio. Lá no Fundamental 1, a criança aprende apenas a identificar o que é um cubo. E o Enem já trouxe várias questões assim. Por exemplo, um guarda-chuva. Olha eu lembrando a questão de matemática. Um guarda-chuva aí estava lá, uma pirâmide, um cubo, uma esfera, um cone. Veja, isso é uma habilidade básica, aprendida onde? No Fundamental 1. Então o Enem traz questões básicas de habilidades estudadas no Fundamental 1. E é aí onde está o segredo para aumentar a nota, tá, gente? Quanto mais questões básicas, quanto mais questões fáceis vocês acertarem, maior vai ser a pontuação de vocês. Eu ontem recebi no meu Instagram uma pergunta que dizia assim: professor, muito obrigado, depois que comecei a estudar o seu método, o método 720, comecei a aumentar a minha nota nos simulados, mas eu queria saber uma coisa: é melhor que eu chute as questões difíceis, mesmo sabendo, para a minha nota não ser reduzida? Não, gente, nunca você deve errar uma questão na prova do Enem. Principalmente uma questão que você sabe. A sua nota nunca será diminuída quando você acerta uma questão. Agora, presta atenção. Sua nota será potencializada, sua nota será aumentada, sua nota será diferenciada dos demais candidatos se você tiver o terceiro aspecto da TRI. Qual é o terceiro aspecto? Coerência pedagógica. Olha só, vou voltar. Falei para vocês que o Enem usa 3 aspectos para dar a nota final. Número de acertos é um dos aspectos. Parâmetro da questão. O que é o parâmetro da questão? Se você está acertando questões fáceis, médias ou difíceis. O que são questões fáceis? São questões básicas cujo conhecimento, as habilidades, as competências foram aprendidos geralmente no Fundamental 1. O que são as questões operacionais, Eduardo? São as questões médias. São as questões cujas competências e habilidades foram estudadas geralmente no Fundamental 2. E o que são as questões globais? São as questões difíceis, cujas habilidades e competências foram adquiridas no ensino médio. Vou lembrar para vocês a questão do cubo, lembra? Uma questão do cubo, imagina um cubo. Como é que eu poderia pegar um cubo e fazer uma questão básica? Eu daria apenas a figura e pediria para você identificar. O Enem já trouxe isso. Então ele dá a figura e ele pergunta, identifique qual é essa figura. Claro, ele ia colocar um textinho e tal, enfeitar. Aí você vai lá nas alternativas e só verifica. Aqui é um cubo, pronto. Essa é uma questão básica, cuja habilidade foi adquirida no Fundamental 1. No Fundamental 2, você poderia pegar esse mesmo cubo, e aí ele já iria te cobrar uma pergunta operacional, uma pergunta média, uma pergunta de conhecimento adquirido no Fundamental 2. Então ele já diria assim, por exemplo, já foi a questão do Enem, inclusive. Se você multiplica as 3 dimensões do cubo, que estão medidas em metros, o que é que você vai obter?
É o volume? É a capacidade? É a área? Observa que essa questão não está sendo cobrado nenhum cálculo, mas está te cobrando um conhecimento a mais. Além de saber o que é cubo, veja, ela já te pediu o conhecimento da anterior, o conhecimento básico, de saber o que era cubo. Aí ele agora está te pedindo um conhecimento operacional, ou seja, um conhecimento médio, uma habilidade média. Essa seria uma questão média. Tá? Ou seja, ele está te perguntando, toda vez que tu multiplica 3 dimensões de um cubo em metros cúbicos, você vai achar o volume, porque se fosse em litros, você achava a capacidade. Como é que ele pegaria essa mesma questão e agora transformaria ela num conhecimento global, numa questão difícil? Aí ele já dava o cubo, dava os valores e pedia para você calcular o volume. Geralmente, em matemática, as questões globais são questões que você calcula, tá? Que te dá aí um trabalho um pouquinho maior. Mas, gente, todas as provas do Enem, voltando aqui para o nosso primeiro dia de prova, todas as provas de linguagens, de humanas, em história, em geografia, em filosofia, em sociologia, todas as provas são divididas em conhecimento básico, conhecimento operacional, conhecimento global. Todas são divididas em fáceis, médias e difíceis. E sempre tem mais questões fáceis do que médias e mais questões médias do que difíceis. Geralmente, a prova ela é dividida mais ou menos, geralmente, não é padrão, tá, gente? Mas geralmente é assim, ela fica uma coisa mais ou menos assim, 50, 30, 20. Fácil, média e difícil. 50, 30, 20. Aí como é que eu posso, Eduardo, subir minha nota ainda nessa prova? Como é que eu posso aumentar minha nota do Enem sem precisar aumentar o número de acertos? Fazendo uma prova coerente pedagogicamente. Levando para o Enem a estratégia, não importa se é em humanas, se é em linguagens, se é em natureza, se é em matemática, não importa. Você deve levar para a prova do Enem a estratégia de acertar as questões básicas. E acertar as questões básicas são acertar as questões fáceis. Essa é a melhor estratégia. Você não deve se preocupar em fazer toda a prova. Você não tem que se preocupar em acertar as 45. Você tem que se preocupar como prioridade acertar as questões fáceis, acertar as questões básicas. Tá? Ou seja, ter uma prova coerente pedagogicamente, porque vou lembrar os 3 aspectos que a TRI leva em consideração para dar a sua nota. Ela leva em consideração, sim, o número de acertos, ela leva em consideração o parâmetro da questão, ou seja, ela vai verificar se as questões que você acertou é uma questão fácil, média ou difícil, mas o mais importante é que ela vai pedir que você tenha coerência pedagógica. E aí, eu vou te explicar nesse momento, pessoal aí do Instagram, pessoal aí do YouTube, eu vou te explicar o que é, na verdade, ter coerência pedagógica. Gente, ter coerência pedagógica nada mais é do que acertar mais questões fáceis do que difíceis. Mais questões fáceis do que difíceis. E isso é o que vocês sabem fazer. Agora, vocês precisam ter uma estratégia correta para acertar essas questões fáceis, gente. Muito, mas muito cuidado com isso. Tá? Vocês precisam acertar as questões fáceis. Então, essa é a tua prioridade na prova do Enem de domingo. Ajusta a tua TRI tendo uma prova coerente pedagogicamente. Tá? Não faz a prova na ordem das questões que aparecem. Por quê? Porque as questões que aparecem pode ser uma difícil, pode ser uma média. Procura na tua prova fazer as questões fáceis. Se você tiver que chutar alguma coisa, se você tiver que sair da sua prova, olha só, gente, sem resolver alguma questão, que seja uma questão difícil, porque assim você vai manter a coerência pedagógica. Este é o segredo para você aumentar a sua nota sem precisar aumentar o número de acertos, gente.
Esse é o segredo, é ajustar a prova.